Bom dia a todos do canal. Deus vos abençoe, vos livre, vos guarde de todo mal. Deus abençoe a todos os que passam por aqui, os que passam e não ficam, mas aqueles que passam e ficam. Deus quer falar com você. Ei! Você vai se mudar, viu? Você vai mudar de morada. Deus quer falar contigo, quer falar comigo. Ele falou muito comigo essa madrugada. Estou aqui para glorificar, louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Jesus, passe aí onde você está. Jesus abençoe os missionários do Brasil e de todo o mundo. Jesus abençoe as autoridades civis, militares e eclesiásticas dos três poderes executivo, legislativo e judiciário. Que Jesus abençoe o órfão, a viúva, o viúvo, o peregrino. Que Jesus visite meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que Jesus visite a você, meu amado, minha amada, que se encontra aí no leito de hospital, ou mesmo um leito em casa. O Senhor te visite hoje, curando as suas feridas. Que o Senhor Jesus visite, glória a Deus, as crianças, aquelas que mamam no peito, aquelas que estão no ventre da mãe, aquelas crianças que estão no colinho da mãe, aquelas crianças que andam com a mamãe, com o papai, embaixo das pontes, nos becos, nos guetos. Que Jesus visite aos jovens do nosso Brasil e do mundo inteiro. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com um hino bem lindo da harpa cristã e vamos prestar atenção ao que o Senhor tem para falar conosco hoje. Glória a Deus, aleluia. Louvemos aí o hino da harpa cristã, busque sua harpa cristã e louve comigo. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seu fugir. É fiel sua vinda é certa, quando eu
não sei. Mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus está nos preparando o lugar, e o lugar que Ele está nos preparando é lindo. Lá não tem choro, não tem tristeza. Lá nós vamos trabalhar com Cristo, frente a frente. Glória a Deus, precisamos nos preparar, fortalecer nossos joelhos fracos. Às vezes há coisas desse mundo aqui que querem nos encantar, como diz o louvor aí. Belas flores, passarinhos, esplendores. Mas o nosso alvo não é ficar aqui. O nosso alvo é ir para a morada do Pai, ficar juntinho dele. Glória a Deus, aleluia. Eu quero deixar aqui um abraço, glória a Deus, e fazer essas orações nesse dia para Lindair Márcia. Jesus te visita hoje, está passando aí, te abençoando e curando as suas feridas, suas enfermidades. Eu quero deixar aqui um abraço, glória a Deus, aleluia, para a Rene, para sua filha. Quero deixar um abraço para o Maico e sua esposa Gislene, para o Otávio, o Oliver, o Kaique, o Cauã, o seu Colemar e a dona Maria Lúcia Aline Tocantins, a Carol, o irmão Júnior, sua filha, sua neta, ali na ilha. Quero deixar meu abraço para a Solange, para o irmão Van, para a irmã Valquíria e toda a sua família. Quero deixar um abraço para a Angélica, para a Sueleide, para os meus vizinhos, da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Quero deixar meu abraço para a Fernanda, aí no Espírito Santo, a Luciana, a Raíssa. Glória a Deus, e a sua sobrinha, né, a Lindair Márcia. Quero deixar um abraço para Cirlei, Jesus te abençoa. Quero deixar um abraço aqui para Simone, para os seus filhos, para o seu esposo. Quero deixar um abraço para Fátima, para Helena, para Maria Helena e para Helena lá na Massagueira. Quero deixar um abraço para o pastor Davidson e toda a sua congregação. Quero deixar um abraço aqui para a dona Lourdes. Jesus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. São muitos nomes. E o Senhor visite cada um de vocês. E cada um que está chegando no canal e está deixando seu like, está se inscrevendo no canal para me ajudar a levar a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Ontem eu dei o testemunho acerca da minha mãe. Comecei um pedacinho do testemunho. E hoje eu vou continuar mais um pedacinho. À medida que nós formos prosseguindo, eu vou estar falando acerca disso com vocês. E a gente tem que tirar as coisas boas que nós aprendemos
quando nós estávamos no deserto. Glória a Deus, aleluia. Então devemos tirar as coisas boas, as coisas maus devemos deixar passar, devemos deixar nas mãos do Senhor. Aleluia. Afinal, aqui nós somos peregrinos. As coisas maus passariam, as coisas boas passam também, tudo passa. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, como eu disse a vocês, quando minha mãe estava ali no hospital, eu conheci muitas pessoas boas, muitos anjos do Senhor ali que me auxiliaram nesse momento tão difícil. E principalmente na época daquela enfermidade, o coronavírus, que começou a se espalhar, a se assolar. Se bem que minha mãe, ela adoeceu mesmo, mês de novembro, eu comecei a observar que ela estava com dificuldade de respirar. E então eu levei ela no médico, no clínico, e ele passou um raio-x e ela estava com uma manchinha no pulmão. E aí ele passou uma medicação para o cansaço dela, e passou aerosol. E eu passei ali a fazer o aerosol, passei a dar a medicação para ela, para parar o cansaço. Porém, o cansaço não parou. E aí eu fui procurar a doutora Luciana, ali no Gama, né, uma neurologista. Ela é muito conceituada, uma pessoa boa. E então, ela começou a me orientar com relação ao estado da minha mãe. De forma que ela pediu uma tomografia e foi confirmado o mal de Alzheimer da minha mãe. Mas ela tinha várias outras enfermidades devido à idade também, né? Tinha pressão alta, ela tinha problema de tireoide. E quando ela se agravou mesmo, o quadro dela, que ela foi para a UTI, ela ficou ali na UTI, eu estava visitando, o médico disse para mim, ela está com trombose venosa profunda. E aí eu fiquei apreensiva e era preciso fazer uma medicação para aquela trombose venosa profunda do pulmão, que estava no pulmão. E eu sabia que o quadro da minha mãe era muito grave e ela precisava de ter paz ali dentro daquela UTI, daquele hospital. E as pessoas estavam indo fazer visita, tirando foto. Estava ali, tanto que ela estava com um catéter. Aliás, ela estava com a veia, né? Ela estava com a veia. E foi preciso... ela estava com veia periférica até então. E teve um dia que fizeram visita para ela ali naquele hospital, que juntou 3 pessoas ali naquele hospital e começaram a tirar foto, e ela foi ficando nervosa, que ocorreu um fato na nossa vida aí, com um dos sobrinhos, e aí ela ficou muito nervosa, e ela ficava muito nervosa quando ele se aproximava dela. E nesta noite o médico me chamou e disse, olha, é preciso sua mãe ter calma, é preciso instalar um catéter profundo nela. Ela estava bem, de repente aconteceu isso. Foi quando eu proibi as visitas no hospital. Proibi as visitas no hospital. Mas os meus irmãos, eles não queriam conversa comigo. Eles não queriam conversa, eles ficaram muito revoltados e achavam que aquilo era de mim. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus vai trabalhando conosco. E a doutora Luciana me orientando,
Eu também tive um amigo neurologista de longe me orientando. Mas ali eu já sabia que minha mãe estava com alguma coisa muito séria, porque o médico havia alertado, né? O início da pandemia, por causa do Covid, foi mais ou menos em janeiro. Aí começou, né? Muitas almas serem recolhidas com essa enfermidade. Em janeiro, ali na região que minha mãe morava, muitas pessoas foram acometidas do Covid. E aí eu creio, né, que essa enfermidade que acometeu minha mãe, ela já estava fraca. E aí, com aquela trombose venosa profunda, precisou fazer o tratamento. E é com anticoagulante forte. E ali, minha mãezinha partiu para a glória. Então foi preciso fazer o culto, né? Fúnebre dela. Não poderia fazer em casa, já foi outra luta para não fazer. Ali não levar o corpo dela para casa, e sim levar ali para o cemitério, né? Onde tem aquelas capelas. Então a funerária foi buscar minha mãe. E foi o momento mais terrível da minha vida. Então o endereço dela mudou. Eu sabia que minha mãe não estava ali, que o corpo dela, somente o corpo dela estava ali, mas que na verdade ela já estava no céu. O endereço dela havia mudado. Ela mudou de endereço. A cada ano Deus transforma a nossa vida. E nesse tempo todo eu aprendi a conhecer mais e mais a minha mãe. Uma mulher que estava agitada, tinha seus momentos de lucidez. Você olhava para ela assim, tinha momentos que ela estava tão longe, mas tinha momentos que ela estava perto. E eu tive o prazer e a satisfação de estar juntinho dela neste momento. Ela olhava nos meus olhos, passava a mão no meu rosto, sabe? Foram momentos assim únicos que eu vivi. E eu lembrava do meu pai falando para mim, Riso, ele me chamava de Riso, por meu nome ser Risoneide. Riso, cuida da sua mãe, quando eu partir, cuida da sua mãe. E eu cuidei. E eu recebi, eu tomei posse daquele versículo bíblico para honrar pai e mãe até o último momento da vida deles. E Deus me deu essa missão. E todos nós temos uma missão aqui na face da terra. O apóstolo Paulo lhe teve a sua missão. Ele ensinava as pessoas irem para o lar celestial, as pessoas saírem, deixar os erros, para ir para junto do Pai. E ele escreveu várias cartas aí, nos orientando. João, Mateus, João o Batista lá, que batizou Jesus, também teve a função dele. Eu tenho a minha função de ensinar. Você também tem. Não pense porque você é um lavrador, ou você é um varredor de rua, ou você não tem ainda emprego, por enquanto você não tem. Ou você é uma dona de casa, está aí na sua casa, cuidando, zelando dos seus filhos, falando de Jesus. Então, cada um de nós temos uma função. E eu me lembro um dia que eu aprendi na Bíblia
que Jesus reuniu seus discípulos ali e começou a confortar os seus discípulos. Glória a Deus. Então nós sabemos que existem homens e mulheres de Deus que são verdadeiros discípulos do Senhor. Não importa o cargo que ocupa, a função que ocupa. Não, isso aí para Deus. Se você tem curso superior, se você não tem. Se você fala nós vai, nós vem. Deus usa você da forminha, do jeitinho que você é. Porque Ele nos ama. Ele ama a mim e ama você. Hoje aí, eu estava me baseando aí na mensagem de hoje, na mudança de endereço aí de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 10. Porém, eu vou falar para você uma coisa. O que você tem feito para agradar a Deus? Porque nós somos pequeninos, somos peregrinos aqui nessa terra. Eu com minha pequena força, e você talvez com sua grande força. Você numa posição, eu numa posição, mas tem lugar que você chega e eu não posso chegar, mas tem lugar que você pode chegar e eu não posso. Então assim nós vamos seguindo, falando de Jesus. Vamos ver o que Jesus orientou seus discípulos ali antes da sua partida, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia da traição. Ele sabia de tudo que iria acontecer. Então vamos ver o que o Senhor Jesus, Ele deixou aí para mim e para você. Escrito. Amado Deus, Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Que não seja eu mesma, Senhor, mas que seja o Senhor falando com esse irmão, com essa irmã. Abre, Senhor, os ouvidos, que haja o efatá para que essa pessoa possa compreender a Tua palavra. E que seja uma semente plantada no coraçãozinho dele, dela, para que venha renovar a mente. Abra os olhos espirituais, para que nós todos possamos caminhar para a glória, para glorificar o Teu nome, Papai. Eu te peço, em nome de Jesus, nos auxilia, Pai. Os dias são maus. Muitos ficam pelo meio do caminho. Mas, Senhor, dai força para essa pessoa que está aí triste, desanimada. Ai, fala, eu não consigo mais, a carga está pesada. Mas eu te falo que nesse momento o Senhor está carregando esse fardo pesado. Confia nele. Sê com ele. E que você venha crer. E que você venha ter força para prosseguir sua jornada. Em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Jesus conforta os discípulos. João, capítulo 14. João era um discípulo amado de Jesus. João, ele encostava assim a sua cabeça no peito de Jesus e ele escutou o tic-toc do coração de Jesus. Que privilégio, né? Que momento maravilhoso e único que João viveu. Diz assim, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, já há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que sou no Pai, que estou no Pai, e o Pai em mim? Credes ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando te pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vou repetir essa parte. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, meu Pai. Sê conosco, Senhor, neste dia maravilhoso. Glória a Deus. Então Jesus ali, ele sabia por tudo que ele ia passar. Ele sabia e conforme aconteceu. Já havia sido prometido que o Filho de Deus, que Jesus viria, mas muitos não acreditaram neles. Muitos judeus, muitas pessoas não acreditaram em Jesus. E ali naquele momento Jesus já sabia por onde ia passar. Aí chamou os seus discípulos, e mostrou que ele veio com a missão. E nessa missão, ele tinha uma autoridade que foi lhe dada por Deus. Você vê aí ele conversando com Filipe, acerca das obras. Você crê, Filipe? Você crê por causa das obras? Porque muitos são curados, muitos enfermos são curados, muitos endemoniados são libertos. Você crê por isso? Somente por isso? Mas creu por causa menos das minhas obras. E ali Jesus começou com carinho, com amor, orientar os seus discípulos. Olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar.
Jesus, ele vai preparar um lugar para o prostituto, para o enganador, para o roubador, para a lésbica, para o homossexual. Jesus vai preparar um lugar para o espírita, para o católico, para o macumbeiro, o quibandeiro, seja lá o nome que você dá. Jesus vai preparar o lugar para o mentiroso, para o corrupto. Jesus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E ele diz: a casa do meu pai existe várias moradas. Mas era preciso ele ir para lá. Ele foi na frente para preparar lugar para mim, para você, para todos aqueles que estão nele, que creem nele, que têm firme convicção de que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus, ele disse, ali naquela hora, alegrando o coração dos seus discípulos, ali no momento da sua partida, daqui a pouco ele não iria mais estar ali. Alegrai-vos, porque ele estaria retornando para a casa do Pai. Então é mesmo assim eu e você. Alegrai-vos, porque aqui nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Jesus vai buscar a sua igreja. Jesus vem buscar cada alma. Cada um de nós, Jesus vai vir buscar. Aleluia. E você está preparado para esse momento, para essa hora? Quantas pessoas já não têm partido aí? Quantas pessoas não foram na Covid, ou agora mesmo nessa enfermidade? Ou em outras enfermidades que virão? Quantas pessoas já não desceram à sepultura? E será que todos estavam preparados para ir para esse lugar que Jesus está falando aqui? Um lugar onde não tem choro, não tem ranger de dente, não tem tristeza. Qual vai ser o lugar que vai habitar a sua alma? Porque quando você parte dessa terra, o espírito volta para Deus, que é o sopro de vida. Mas a sua alma vai para onde? Vai para qual lugar? Jesus aqui, ele afirma que ao ir para o Pai, tudo o que nós pedirmos aqui na face da terra, seja pedido ao Pai, no nome de Jesus. Então as nossas orações, nossas petições, nossos clamores devem ser pedidos em nome de Jesus. E Ele o fará para que o Pai seja glorificado no nome de Jesus. Então, quando você pede, você fala: Pai, que a minha alma seja obediente a Ti. Em nome de Jesus. Pai, que essa enfermidade não seja para a morte, mas para glorificar o nome de Jesus. Eu te peço, Pai, eu te peço, Adonai, em nome de Jesus, cura essa pessoa que está me ouvindo. Cura, Senhor, essa alma que está ferida. Cura, Senhor, essa prostituta, esse prostituto, essa pessoa que é lésbica, essa pessoa que é homossexual, essa pessoa, Senhor, que é mentiroso, que é enganador. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Porque essa enfermidade, Pai, é para que o Teu nome seja glorificado.
Cura esses corações feridos, papai. Cura, Senhor, essa alma sedenta. Cura esse coração vazio. Entra nesse coração vazio. Entra nesse coração de pedra e transforma esse coração de pedra num coração de carne, num coração como o teu, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. É assim que Deus está ali, Jesus estava nos ensinando os discípulos. E se você é discípulo de Jesus, é assim que você vai fazer. Até agora nós fomos ignorantes. Pedir ao Pai, até agora nós fomos ignorantes, nós não sabíamos disso. Você não deve pedir em nome de Maria, de Pedro, de João, de Marta, no meu nome, no nome do seu pastor, da sua pastora, ou do seu padre. Não, você tem que pedir no nome de Jesus. Pai, cura os meus filhos, em nome de Jesus. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Pai, eu te peço, cura, Senhor, liberta, sara, Senhor, todas as feridas, todas as enfermidades dos olhos, da garganta, do intestino, das mãos, dos pés, inflamações, câncer, hemorroidas. Em nome de Jesus, Deus cura, abre a visão espiritual. Coloca o primeiro amor, Senhor, no coração dos meus filhos. Converte, Pai, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Converte, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa vida financeira que está aí na falência. Pai, em nome do Senhor Jesus, tira o consumismo da alma dessa pessoa. Arranca esse espírito de consumismo, Pai, em nome de Jesus. E o Senhor vai glorificar, vai ser glorificado, Deus vai ser glorificado, porque Deus, Ele quer que cada um de nós seja salvo e que sejamos felizes, que tenhamos uma vida tranquila e calma aqui na terra para glorificar o nome dEle. Deus, tira a contenda dos meus familiares. Deus, abre os olhos espirituais das autoridades, em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado. Deus, que esse espírito de rebelião, Senhor, de guerra, de contenda, que esse espírito de ganância que está na face da terra seja repreendido, em nome de Jesus. Deus, que todos os espíritos, Senhor Jesus, malignos do maior ao menor, em nome de Jesus, seja amarrado e lançado no lago de enxofre. Deus, que esse espírito territorial que age dentro da casa desse irmão, dessa irmã, seja amarrado e lançado no lago de enxofre, Pai, em nome de Jesus. O Senhor fala, o próprio Jesus, Ele fala. Peça no meu nome. Quando você chegar ao Pai, a Deus, peça no meu nome, para que Ele seja glorificado. Glória a Deus. Pai, eu te peço nessa manhã, vai de encontro com os enfermos, vai de encontro com a Thaís, vai de encontro com o seu Pedro, que é o paizinho da irmã Jussara. Vai de encontro, meu Pai, com a Lindair, Márcia. Vai de encontro com a Raíssa. Vai de encontro com cada irmão que está aqui enfermo, Pai. Em nome de Jesus, e cura eles, Pai. Em nome de Jesus. E Jesus escuta. Deus escuta, porque fala aqui. Aleluia. Tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado
no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se nós o amamos, se nós amamos a Jesus, nós guardamos os seus mandamentos, porque ele veio testificar, foi de Deus. Ele veio falar sobre o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele explica que se não for para o Pai, ele estava ali explicando para os discípulos, olha, se eu não for voltar para o Pai, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para habitar e ensinar os fiéis. Então nós vivemos aqui com auxílio do Espírito Santo. Nós estamos aqui, o Espírito Santo está se movendo, ele move em mim, move em você. Então que você tenha uma mão abençoadora, que você abra sua boca para abençoar. O Senhor diz que nossa boca seja para abençoar, que nossas mãos sejam para abençoar. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus é que sabe o momento que vamos partir para a glória. Quantas pessoas já não partiram antes de nós? Então que nós possamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo, mas que nós principalmente possamos fazer uma reflexão e seguirmos o exemplo de Jesus com humildade, com fé e com esperança no coração que nós vamos encontrar com Ele nos céus, porque lá é o nosso lugar. E Jesus está lá, preparando um lugarzinho para mim, para você. Você pode servir a Jesus hoje, do jeitinho que você é, da forma que você é. Mas lembre-se sempre, que Jesus ama o pecador, mas que Jesus abomina o pecado. Então fuja do pecado. Deixa a capa se preciso for. E peça a Deus, Senhor, enche-me com teu Espírito Santo, para que eu tenha força para fugir de todo mal. Aleluia. Então devemos buscar força no Espírito Santo. E aí o Senhor fala lá em Apocalipse, né? Aquele que pecava não peque mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não roube mais. O prostituto não se prostitua mais. O arrogante não seja mais arrogante. Aquele orgulhoso seja humilde. Mude a sua posição e se entregue nas mãos de Jesus e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele que leva nossas petições até Jesus. E Jesus leva até a Deus. E Deus, ele olha para nós assim e vê se estamos preparados para recebermos. E é tudo no tempo de Deus e tudo virá no seu tempo. Amém? Que Jesus possa te abençoar, que Ele tenha falado com você. Se você gostou, você se inscreva no canal, deixe o seu like, seja um discípulo de Jesus. Amém? Abra sua mão em forma de concha.
e você fala assim comigo: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja comigo e com você também. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Bom dia, boa tarde ou boa noite.